Ele é tão atraente, disse ela sem pensar, e o milionário explodiu de ciúmes percebendo que não estava preparado para perder o controle. O sol de março batia forte nas vidraças do 30º andar do edifício comercial na Faria Lima. Isabela Santos ajustou os óculos de grau e suspirou, enquanto revisava os últimos detalhes do projeto residencial que ocupava sua mesa há semanas. Aos 28 anos, ela já havia conquistado o respeito na construtora Apex como uma das arquitetas mais talentosas da empresa, mas a pressão constante pelos resultados a deixava exausta. Isa, você precisa conhecer o novo coordenador de projetos, disse Marina, sua melhor amiga e colega de trabalho, aparecendo na porta de sua sala com um sorriso maroto. Acabou de chegar da filial de Campinas. Marina, eu tenho que entregar essa planta até às 5, respondeu Isabela, sem levantar os olhos da tela do computador. Não tenho tempo para... Confia em mim, você vai querer conhecer esse cara. Antes que Isabela pudesse protestar, Marina já havia saído. Ela balançou a cabeça e voltou ao trabalho, tentando se concentrar nas medidas que precisava ajustar. O barulho constante da obra no andar inferior e o movimento frenético do escritório criavam uma sinfonia urbana que ela já havia aprendido a filtrar. 15 minutos depois, batidas suaves na porta a fizeram levantar o olhar. Um homem alto, de cabelos castanhos ligeiramente despenteados e olhos verdes, sorria na soleira. Vestia uma camisa social azul clara, com as mangas arregaçadas, revelando antebraços bronzeados, e segurava uma pasta de couro marrom. Desculpe interromper. Você deve ser Isabela Santos, certo? Eu sou Rafael Mendes, o novo coordenador de projetos. A voz dele era grave e calorosa, com um leve sotaque do interior. Isabela sentiu o coração acelerar inexplicavelmente e se levantou, alisando a saia justa preta. Prazer, Rafael. Marina me falou sobre você. Quando seus olhos se encontraram, algo elétrico passou entre eles. Rafael estendeu a mão e, no aperto de cumprimento, Isabela sentiu um arrepio que subiu pelo braço. Ele segurou sua mão por alguns segundos a mais do que seria apropriado. Espero que tenha falado coisas boas, ele disse, o sorriso se alargando. Ela disse que você veio de Campinas para coordenar os novos empreendimentos residenciais. Exato. Na verdade, vim conversar com você porque soube que é a responsável pelo projeto do Residencial Jardins. Vou precisar da sua expertise para algumas adequações que o cliente solicitou. Rafael puxou uma cadeira e se sentou sem cerimônia, como se já se conhecessem há anos. Sua presença preencheu o pequeno escritório de uma forma que deixou Isabela ligeiramente nervosa. Claro, posso te ajudar. Que tipo de adequações? Enquanto Rafael explicava as mudanças solicitadas pelo cliente, Isabela não conseguia se concentrar completamente nas palavras dele. Notou como seus olhos se iluminavam quando falava sobre arquitetura, como gesticulava com as mãos expressivas, como sua risada era genuína quando ela fez uma piada sobre os caprichos dos clientes ricos. Que tal discutirmos isso melhor durante o almoço? Sugeriu Rafael quando terminaram de revisar os documentos. Conheço um lugar ótimo aqui perto. Isabela hesitou. O anel de noivado de diamante em seu dedo pareceu pesar mais de repente. Eu... Normalmente almoço aqui mesmo, disse mexendo no anel nervosamente. Rafael notou o gesto e seu olhar se dirigiu brevemente à joia, mas ele manteve a expressão casual. Sem problemas. Podemos continuar trabalhando. Só achei que seria mais produtivo longe das distrações do escritório. Havia algo na forma como ele disse distrações que fez Isabela corar. Antes que pudesse responder, seu celular tocou. O nome Leonardo piscava na tela. Com licença, preciso atender. Rafael acenou compreensivo e fingiu examinar os papéis enquanto ela atendia. Oi, amor, disse Isabela, automaticamente baixando o tom de voz. Isa, esqueceu que temos jantar com meus pais hoje? Passo para te buscar às 7. A voz de Leonardo soava impaciente, como sempre que tinha que repetir algo que considerava óbvio. Claro que não esqueci. Estarei pronta. Quando desligou, Rafael a observava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Noivo? Perguntou ele simplesmente. Sim, respondeu Isabela, sentindo-se obrigada a explicar. Nos conhecemos há 3 anos. Ele trabalha no ramo imobiliário também. Sorte dele, disse Rafael. E havia algo na sinceridade de sua voz que fez o estômago de Isabela dar uma pequena cambalhota.
O resto da tarde passou rapidamente enquanto trabalhavam juntos. Rafael era inteligente, engraçado e tinha uma forma de olhar para ela que a fazia sentir-se especial. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, Isabela sentiu uma pontada de decepção. Foi um prazer trabalhar com você, Isabela. Tenho certeza de que faremos uma ótima parceria. Após ele sair, Isabela ficou olhando para a porta vazia por alguns minutos, ainda sentindo o perfume masculino dele no ar. Balançou a cabeça, tentando se concentrar novamente no trabalho, mas não conseguiu tirar o sorriso do rosto. Marina apareceu na porta alguns minutos depois. E então, o que achou? Isabela tentou manter a expressão neutra, mas não conseguiu evitar o sorriso que escapou. Ele é tão atraente, disse quase sussurrando, mais para si mesma do que para Marina. O que ela não sabia era que Leonardo havia decidido dar uma surpresa e chegado ao escritório justamente naquele momento, ouvindo cada palavra através da porta entreaberta. Leonardo Carvalho permaneceu imóvel do lado de fora da sala de Isabela, sentindo o sangue ferver em suas veias. Suas mãos se fecharam em punhos dentro dos bolsos do terno Hugo Boss cinza escuro. Ele é tão atraente. As palavras da noiva ecoavam em sua mente como uma sentença. Aos 35 anos, Leonardo havia construído um império imobiliário através de determinação, inteligência e, quando necessário, métodos pouco ortodoxos. Nunca havia perdido uma negociação importante. Nunca havia permitido que alguém tomasse o que era seu. E Isabela era sua propriedade mais preciosa. Respirou fundo, forçando um sorriso e bateu na porta. Surpresa, amor. Isabela levantou os olhos claramente sobressaltada. Por um instante, ele viu algo que parecia culpa cruzar seu rosto antes de ela se recompor. Léo, que surpresa mesmo. Pensei que só nos veríamos na hora do jantar. Ele entrou na sala observando cada detalhe. Os papéis espalhados na mesa, 2 xícaras de café, uma cadeira puxada próxima à dela. O perfume masculino ainda pairava no ar. Terminei uma reunião mais cedo e resolvi passar para ver minha futura esposa, disse, se aproximando da mesa. Trabalhando muito? Sim, estou revisando um projeto novo. Chegou um coordenador de Campinas para supervisionar alguns empreendimentos. Leonardo notou como ela evitou mencionar o nome do homem, como suas mãos brincavam nervosamente com a caneta. Interessante. Como é o nome dele? Rafael, respondeu Isabela, tentando soar casual. Rafael Mendes. Leonardo arquivou mentalmente o nome. Teria todas as informações sobre Rafael Mendes até o final do dia. E ele é competente? Parece ser. Tem boas ideias para o projeto. Ela estava mentindo, ou pelo menos omitindo parte da verdade. Leonardo conhecia cada microexpressão do rosto de Isabela após 3 anos de relacionamento. A forma como ela mordia levemente o lábio inferior, como desviava o olhar quando não estava sendo completamente honesta. Ótimo. Você sabe como valorizo a excelência profissional, disse, se inclinando para beijá-la. O beijo foi possessivo, marcando o território. Te amo, Isa. Eu também te amo, respondeu ela automaticamente, mas Leonardo sentiu a hesitação de meio segundo antes das palavras. Depois que saiu do escritório, Leonardo dirigiu seu Porsche preto pelas ruas congestionadas de São Paulo com a mandíbula travada. No trânsito da Marginal Pinheiros, ligou para seu assistente particular. Marcos, preciso de todas as informações sobre um tal Rafael Mendes. Trabalha como coordenador de projetos na Apex, veio transferido de Campinas. Quero tudo. Histórico profissional, situação financeira, relacionamentos, onde mora, onde estudou. Quero isso até amanhã de manhã. Sim, senhor. Algo específico que devo procurar? Tudo, Marcos. Absolutamente tudo. Naquela noite, no jantar na mansão dos pais de Leonardo em Alphaville, Isabela estava especialmente quieta. Sentada na mesa de mogno que acomodava 12 pessoas, ela sorria educadamente, enquanto Dona Regina, mãe de Leonardo, discutia os arranjos florais para o casamento marcado para dezembro. Isabela, querida, preciso da sua opinião sobre as flores do altar. Estou dividida entre rosas brancas e lírios, dizia a mulher elegante de 60 anos, vestida com um conjunto Chanel rosa claro. As rosas ficam lindas, Dona Regina, respondeu Isabela, empurrando distraidamente a comida no prato. Leonardo observava cada movimento da noiva.
Durante todo o jantar, ela pareceu estar em outro lugar. Quando seu pai, Dr. Roberto Carvalho, contou uma anedota sobre um cliente excêntrico, todos riram, mas o riso de Isabela chegou alguns segundos atrasado, forçado. Isa, você está bem? Parece distante hoje, comentou Leonardo pousando a mão sobre a dela. Estou só um pouco cansada. Foi um dia longo no escritório. Outra mentira. Ou meia-verdade. Leonardo apertou levemente a mão dela. Uma pressão que para os outros parecia carinhosa, mas que Isabela reconheceu como um aviso. Minha filha trabalha demais, disse Dr. Roberto, um homem imponente de cabelos grisalhos. Depois do casamento, tenho certeza de que Leonardo vai cuidar para que você tenha mais tempo para descansar. Claro, Isabela não precisará mais se preocupar com trabalho depois que nos casarmos, disse Leonardo, o sorriso não chegando aos olhos. Ela terá outras prioridades. Isabela o encarou surpresa. Era a primeira vez que ele mencionava a possibilidade dela parar de trabalhar. Léo, nunca falamos sobre isso. Conversaremos em casa, amor. Ele a interrompeu suavemente, mas o tom carregava uma firmeza que não admitia contestação. O restante da noite passou em uma névoa de conversas sobre o casamento, investimentos e os planos de lua de mel na Europa. Leonardo havia reservado 3 semanas em hotéis exclusivos na França e Itália. Cada detalhe estava sendo planejado com a precisão de uma operação militar. Durante o trajeto de volta para o apartamento de Isabela em Moema, Leonardo dirigia em silêncio, as mãos tensas no volante. A música clássica que tocava no som parecia amplificar a tensão no ar. Léo, sobre o que você disse no jantar, sobre eu parar de trabalhar. Isabela, você será minha esposa, a esposa de um dos empresários mais influentes de São Paulo. Não é apropriado que continue trabalhando como uma funcionária comum. Mas eu amo o que faço. A arquitetura é minha paixão. Leonardo estacionou em frente ao prédio dela e se virou, estudando seu rosto no escuro do carro. Sua paixão deveria ser nossa família. O trabalho está te estressando, fazendo você agir de forma diferente. Havia algo na forma como ele disse diferente que fez Isabela se arrepiar. Diferente como? Distante. Como se sua mente estivesse em outro lugar, ou com outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela sentiu o coração acelerar. Não sei do que você está falando. Leonardo estudou seu rosto por longos segundos antes de sorrir. Um sorriso que não aqueceu seus olhos escuros. Claro que não sabe, amor. Foi apenas uma impressão minha. Ele a beijou na testa. Um gesto que deveria ser carinhoso, mas pareceu mais uma marca de posse. Durma bem. Te amo. Enquanto Isabela subia para seu apartamento, Leonardo permaneceu no carro, observando as janelas dela se acenderem no 14º andar. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Marcos. Quero também informações sobre os horários de trabalho dele, onde almoça, com quem se relaciona no escritório, e contrate alguém para vigiar os movimentos de Isabela durante o expediente. Após enviar a mensagem, Leonardo olhou mais uma vez para o apartamento de Isabela. A luz do quarto dela ainda estava acesa. Provavelmente estava pensando no tal Rafael Mendes. Mas isso ia acabar. Leonardo não dividiria Isabela com ninguém. Ele havia trabalhado muito para ter tudo que possuía e não permitiria que um funcionário qualquer destruísse seus planos. Rafael Mendes não sabia, mas havia acabado de se tornar o inimigo número 1 de Leonardo Carvalho. E Leonardo sempre destruía seus inimigos. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório mais cedo que o habitual. A conversa com Leonardo na noite anterior a havia deixado inquieta, e ela mal havia conseguido dormir. Sentada em sua mesa com um café forte, tentava se concentrar nos desenhos técnicos quando Rafael apareceu na porta. Bom dia, chegou cedo hoje, disse ele, encostando-se no batente com um sorriso casual. Bom dia, Rafael. Queria adiantar alguns detalhes do projeto antes da reunião das 10. Ele entrou e se sentou na cadeira ao lado dela, como fizera no dia anterior. Desta vez, Isabela notou o perfume dele, uma mistura discreta de cedro e algo cítrico que a fez respirar mais profundamente sem perceber. Na verdade, vim te convidar para um café. Tem uma padaria ótima aqui perto que serve um pão de açúcar delicioso, típico de Minas. Você é mineiro? Nasci em Poços de Caldas, mas cresci em Campinas. E você?
Paulistana raiz? Isabela sorriu, relaxando pela primeira vez desde que acordara. Nascida e criada na Vila Madalena. Meus pais ainda moram na mesma casa onde cresci. Deve ser bom ter essa estabilidade. Eu sempre fui meio nômade. Mudei muito durante a infância por causa do trabalho do meu pai. Havia algo na vulnerabilidade que Rafael deixou escapar que tocou Isabela. Diferente de Leonardo, que sempre projetava uma imagem de controle absoluto, Rafael parecia genuinamente humano. E sobre aquele café? Insistiu ele com um sorriso travesso. Isabela olhou para o anel de noivado, então para os papéis espalhados na mesa. Só 15 minutos, disse finalmente. A padaria ficava a 2 quadras do escritório. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas de pinheiros, Rafael contou histórias engraçadas sobre os projetos malucados que havia supervisionado em Campinas. Isabela se pegou rindo genuinamente pela primeira vez em semanas. E então o cliente queria uma piscina no formato exato da guitarra do Kurt Cobain. Tivemos que contratar um especialista em instrumentos musicais só para acertar as proporções, disse Rafael gesticulando animadamente. Não acredito que vocês fizeram isso. O cliente sempre tem razão, não é? Mesmo quando está completamente louco. Eles se sentaram em uma mesa pequena próxima à janela. Rafael pediu pão de açúcar e café com leite. Isabela optou por um croissant e cappuccino. E você? Sempre quis ser arquiteta? Perguntou Rafael, inclinando-se ligeiramente para a frente. Desde pequena. Meu pai é engenheiro civil e sempre me levava às obras. Eu ficava fascinada vendo os desenhos virarem realidade. Ele deve estar orgulhoso. Vi alguns dos seus projetos ontem. Você tem um talento incrível para criar espaços que parecem abraçar as pessoas. A sinceridade no elogio fez Isabela corar. Leonardo raramente comentava sobre seu trabalho, exceto para sugerir que ela estava se esforçando demais. Obrigada. Isso significa muito vindo de alguém com a sua experiência. Minha experiência? Rafael riu. Isabela, você é muito mais talentosa que eu só coordeno, você cria. Quando voltaram ao escritório, Isabela se sentia mais leve do que se sentira em meses. Trabalharam juntos durante toda a manhã e ela notou como Rafael a consultava em cada decisão, valorizando genuinamente sua opinião. Às 11h30, Leonardo apareceu no escritório sem avisar. Isabela o viu se aproximando pela recepção e sentiu o estômago se contrair. Ele nunca visitava seu local de trabalho. Sempre dizia que preferia manter a vida profissional e pessoal separadas. Léo, que surpresa! Disse ela, levantando-se quando ele entrou na sala. Oi, amor. Estava passando aqui perto e resolvi te convidar para almoçar. O olhar de Leonardo varreu a sala, registrando cada detalhe. Os papéis espalhados indicando o trabalho conjunto, as 2 xícaras de café, Rafael sentado confortavelmente próximo à mesa de Isabela. Leonardo, este é Rafael Mendes, o coordenador que te falei ontem. Rafael, meu noivo Leonardo Carvalho. Rafael se levantou e estendeu a mão com um sorriso cordial. Prazer em conhecê-lo, Leonardo. Isabela é uma profissional excepcional. Leonardo apertou a mão dele com mais força do que necessário, seus olhos escuros estudando cada centímetro do rosto de Rafael. Imagino que sim. Isabela sempre foi dedicada ao trabalho. Às vezes até demais. Havia uma tensão no ar que Isabela podia quase tocar. Rafael mantinha a expressão amigável, mas ela notou como seus músculos se enrijeceram ligeiramente. Bem, não queremos atrapalhar vocês, disse Rafael diplomaticamente. Tenho uma reunião em alguns minutos mesmo. Ele arrumou seus papéis e se dirigiu à porta, parando apenas para se despedir de Isabela. Nos falamos depois sobre as alterações no projeto, ok? Quando Rafael saiu, o silêncio na sala pareceu ensurdecedor. Leonardo fechou a porta e se virou para Isabela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ele parece próximo de você. É um colega de trabalho, Léo. Estamos trabalhando juntos em um projeto importante. Sei disso, mas notei como ele olha para você. Isabela sentiu um calafrio subir pela espinha. Como assim? Leonardo se aproximou dela, passando as mãos pelos seus braços, em um gesto que parecia carinhoso, mas se sentia possessivo. Como um homem olha para uma mulher que deseja, Isabela. E notei como você sorri para ele. Léo, você está exagerando. Estou? Ele inclinou a cabeça, estudando seu rosto. Você saiu para tomar café com ele hoje de manhã. A recepcionista me contou quando perguntei por você.
O sangue de Isabela gelou. Ele havia perguntado por ela na recepção, investigando seus movimentos. Foi só um café rápido. Estávamos discutindo o projeto. Em uma padaria? A pergunta veio carregada de uma frieza que ela nunca havia ouvido na voz dele antes. Léo, não há nada demais em tomar um café com um colega. Há sim, quando esse colega claramente está interessado na minha noiva. Leonardo colocou as mãos no rosto dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Isa, você é minha noiva. Em breve minha esposa. Não vou permitir que nenhum homem interfira no que construímos juntos. A intensidade em sua voz a assustou. Esta era uma faceta de Leonardo que ela nunca havia visto antes. Você está me assustando, Léo. Imediatamente a expressão dele se suavizou. Ele a beijou na testa, voltando ao Leonardo carinhoso que ela conhecia. Desculpe, amor. É que te amo tanto. A ideia de perdê-la me deixa louco. Ele a abraçou, mas por cima do ombro dele, Isabela podia ver o reflexo deles no vidro da janela. E não gostou do que viu. Ela parecia pequena e frágil em seus braços, como um pássaro preso em uma gaiola. Que tal almoçarmos naquele restaurante japonês que você gosta? Sugeriu Leonardo, voltando ao tom casual. Claro, respondeu Isabela, ainda abalada pela conversa. Durante o almoço, Leonardo foi o noivo perfeito, atencioso, engraçado, interessado em sua opinião sobre os preparativos do casamento. Mas Isabela não conseguia esquecer o momento de frieza em seus olhos, a forma possessiva como havia falado sobre ela. Quando voltaram ao escritório, Rafael havia deixado um bilhete em sua mesa. Obrigado pelo café. Foi ótimo conhecer melhor a pessoa por trás da arquiteta talentosa. Até mais tarde. R. Isabela dobrou o bilhete rapidamente, mas não antes de Leonardo ver. Ele não disse nada. Apenas sorriu e se despediu com um beijo. Mas enquanto dirigia de volta para seu escritório, Leonardo já estava planejando sua próxima jogada. Rafael Mendes havia cometido um erro ao deixar aquele bilhete. Agora Leonardo tinha a confirmação de que suas suspeitas estavam corretas. Era hora de agir. Leonardo chegou ao seu escritório no centro da cidade com a mandíbula travada de tensão. O prédio espelhado de 20 andares que abrigava a Carvalho Empreendimentos era um símbolo de seu poder na cidade. Mas naquele momento, nem mesmo o comando de seu império imobiliário conseguia acalmar a fúria que crescia em seu peito. Marcos, seu assistente particular, o aguardava na sala de reuniões com uma pasta espessa. As informações que pediu sobre Rafael Mendes, disse Marcos, um homem magro de 40 anos que trabalhava para Leonardo há quase uma década e sabia quando não fazer perguntas desnecessárias. Leonardo abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Fotos, currículos, relatórios financeiros, histórico residencial. Tudo estava ali. Rafael Mendes, 32 anos, formado em engenharia civil pela Unicamp, com especialização em gestão de projetos, leu em voz alta. Trabalhou em 3 empresas diferentes nos últimos 10 anos, sempre com ótimas referências. Solteiro, sem filhos. Mora sozinho em um apartamento alugado em Pinheiros. Leonardo estudou a foto mais recente de Rafael, a mesma face bonita e confiante que havia visto naquela manhã. Continue, Marcos. Situação financeira estável, mas não rica. Salário de classe média alta. Sem dívidas significativas. Relacionamentos. Teve uma namorada séria em Campinas até 6 meses atrás. Médica. Terminaram quando ele soube da transferência para São Paulo. Por que terminaram? Ela não quis se mudar. Pela conversa que consegui com alguns colegas dele em Campinas, parece que foi um término amigável. Leonardo absorveu cada informação como munição para uma guerra. Rafael era exatamente o tipo de homem que poderia atrair Isabela. Bem-sucedido, mas não intimidador, bonito, inteligente e aparentemente disponível emocionalmente. E quanto à vigilância de Isabela? Marcos hesitou por um momento. Senhor, tenho que perguntar, tem certeza de que quer seguir esse caminho? Vigiar a própria noiva pode... O olhar gelado de Leonardo o fez parar no meio da frase. Marcos, você trabalha para mim há 10 anos. Nesse tempo, alguma vez questionou minhas decisões? Não, senhor. Então não comece agora. Quero saber cada movimento de Isabela durante o horário de trabalho. Com quem ela fala, onde vai, cada interação com esse Rafael. Já está providenciado. Contratei a Helena Costa, investigadora particular. Ela começou hoje. Leonardo se levantou
e foi até a janela que dava vista para a cidade. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus milhões de habitantes, cada um lutando por seus objetivos, seus desejos, seus amores. Mas nenhum deles ousaria tocar no que era dele. E quero mais uma coisa, Marcos: descobrir se há alguma forma de tirar Rafael Mendes da jogada. Como assim, senhor? Leonardo se virou, um sorriso frio brincando em seus lábios. Use sua imaginação. Problemas no trabalho, questões pessoais, oportunidades em outras cidades. Sempre há uma forma. Enquanto isso, no escritório da construtora Apex, Rafael estava em sua nova sala organizando os projetos que herdara. Era um espaço menor que o que tinha em Campinas, mas com vista para a cidade. Ele gostava do ritmo acelerado de São Paulo, da energia que pulsava nas ruas, e gostava especialmente de trabalhar com Isabela. Uma batida na porta o tirou dos pensamentos. Marina entrou com 2 cafés. Achei que poderia querer um café, e talvez uma conversa. Claro, entre. Marina se sentou e o estudou por um momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Fique à vontade. O que acha da Isabela? Rafael sentiu um sorriso involuntário se formar. Ela é especial, inteligente, talentosa, engraçada. Por que pergunta? Porque ela é noiva. Eu sei. Conheci o noivo hoje de manhã. E? Rafael tomou um gole do café antes de responder. E ele me pareceu possessivo, controlador. Não gostei da forma como falou com ela, como se ela fosse propriedade dele. Marina suspirou. Léo sempre foi assim. No começo, Isa achava que era paixão. Depois de 3 anos, ainda acha que é amor. Vocês são amigas há muito tempo? Desde a faculdade. Conheço a Isa melhor que ninguém, e posso dizer que nunca a vi tão apagada quanto nos últimos meses. É como se ela estivesse desaparecendo aos poucos. Rafael se inclinou para a frente, interessado. O que você quer dizer? A Isabela que eu conheci era cheia de vida, sonhadora, independente. Queria viajar o mundo fotografando arquitetura. Queria abrir seu próprio escritório. Agora ela só fala sobre o casamento, sobre os planos do Leonardo, sobre como vai ser a vida deles. E você acha que ela não está feliz? Marina o encarou diretamente. Acho que ela esqueceu quem era antes dele. E hoje, pela primeira vez em meses, a vi sorrir de verdade. Quando? Quando voltou do café com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Rafael sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas algo em relação a Isabela o atraía além da atração física óbvia. Marina, ela vai se casar em dezembro. Vai? Ou é o que todo mundo espera que ela faça? Antes que Rafael pudesse responder, Isabela apareceu na porta. Desculpem interromper. Rafael, podemos revisar as alterações do cliente? Claro, disse ele, notando como ela evitou olhar diretamente para ele. Marina se levantou para sair, mas antes sussurrou para Rafael. Às vezes as pessoas precisam lembrar que têm escolha. As próximas 2 horas trabalharam em silêncio concentrado, mas Rafael percebia uma tensão em Isabela que não existia de manhã. Ela parecia nervosa, distraída, olhando para o telefone sempre que tocava. Está tudo bem? Perguntou finalmente. Sim, só um pouco cansada. Isabela, posso perguntar uma coisa? Ela o olhou cautelosa. Você é feliz? A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, sua máscara de compostura vacilou. Por que pergunta isso? Porque conheço o olhar de alguém que está apenas sobrevivendo, não vivendo. E você tem esse olhar. Isabela desviou os olhos, mexendo nervosamente com o anel de noivado. Rafael, você mal me conhece. Talvez, mas às vezes um estranho consegue ver coisas que quem está muito próximo não vê. Ela o encarou por longos segundos, e Rafael viu algo em seus olhos, um pedido de socorro silencioso, uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Eu tenho que ir. Leonardo vai me buscar em alguns minutos. Ela arrumou os papéis rapidamente e saiu, deixando Rafael sozinho com suas reflexões e uma certeza crescente. Isabela Santos estava presa em uma vida que não escolhera, e por alguma razão que ele mesmo não compreendia completamente, sentia-se compelido a ajudá-la a encontrar uma saída. Do outro lado da cidade, Leonardo desligava uma ligação com um sorriso satisfeito.
Em 48 horas, Rafael Mendes receberia uma oferta irrecusável para trabalhar em Brasília. E se isso não funcionasse, Leonardo tinha outros planos. Planos que garantiriam que nada nem ninguém interferisse em seu futuro com Isabela. 2 dias depois, Rafael estava em sua sala quando recebeu um telefonema que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz profissional se apresentou como representante da construtora Horizonte, uma das maiores empresas do Centro-Oeste. Senhor Mendes, temos uma proposta que acreditamos ser do seu interesse. Uma posição de diretor de projetos em Brasília, com salário 40% superior ao atual e pacote completo de benefícios. Rafael franziu a testa. Não havia enviado currículo para nenhuma empresa em Brasília. Desculpe, mas não entendo. Como conseguiram meu contato? Sua reputação o precede, senhor. Ouvimos falar do excelente trabalho em Campinas e ficamos interessados em sua experiência. Seria possível marcarmos uma reunião ainda esta semana? Eu acabei de me mudar para São Paulo. Não tenho interesse em me transferir novamente tão cedo. Entendemos, mas gostaria que pelo menos considerasse. A oferta é realmente excepcional. Podemos cobrir todos os custos de mudança e ainda oferecer um bônus de contratação significativo. Após desligar, Rafael ficou intrigado. A oferta era tentadora demais para ser coincidência. Em 10 anos de carreira, nunca havia recebido uma proposta não solicitada tão generosa. Decidiu comentar com Isabela durante o almoço. Eles haviam estabelecido o hábito de almoçar juntos nas últimas semanas, sempre discutindo projetos, mas, inevitavelmente, derivando para conversas mais pessoais. É estranho, disse Isabela, mexendo distraidamente na salada. Empresas não costumam fazer ofertas assim do nada. Foi exatamente o que pensei. Mas deixa pra lá. Como estão os preparativos do casamento? Isabela hesitou antes de responder, como sempre fazia quando o assunto era seu futuro matrimônio. Correndo, Leonardo contratou uma organizadora de eventos. Parece que minha única função é aparecer no dia e dizer, aceito. Rafael notou a amargura sutil em sua voz. E você quer dizer aceito? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Isabela o olhou nos olhos e, por um momento, Rafael viu toda a confusão e medo que ela tentava esconder. Rafael, O telefone dela tocou. Era Leonardo. Oi, amor, atendeu ela, automaticamente mudando o tom de voz. Onde você está? Passei no seu escritório e Marina disse que saiu para almoçar. Estou no restaurante da esquina, almoçando sozinha. Rafael sentiu uma pontada ao ouvi-la mentir tão naturalmente. Volto para o escritório em 15 minutos, continuou Isabela. Quando desligou, evitou o olhar de Rafael. Por que mentiu? Perguntou ele suavemente. Porque ele não entenderia. Ficaria bravo. Isabela, somos colegas de trabalho. Não há nada de errado em almoçarmos juntos. Para você e para mim, não. Para Leonardo, ele vê ameaças onde não existem. Ou talvez ele veja algo que realmente existe. As palavras saíram antes que Rafael pudesse pará-las. Isabela o encarou, os olhos arregalados. Rafael, desculpe, não devia ter dito isso. Mas as palavras já estavam ali, entre eles, mudando tudo. Preciso voltar, disse Isabela, levantando-se rapidamente. Naquela tarde, Leonardo chegou ao escritório da construtora Apex com flores e um sorriso que não chegava aos olhos. Isabela estava em sua mesa, claramente tensa. Para minha noiva linda, disse ele, entregando-lhe um buquê de rosas vermelhas. Obrigada, Léo. Estão lindas. Ele se inclinou para beijá-la, um beijo longo e possessivo que fez alguns funcionários olharem discretamente. Como foi o almoço? Perguntou ele casualmente. Normal. Comi no restaurante da esquina. Leonardo estudou seu rosto cuidadosamente. Sozinha? Sim, sozinha. Ele sorriu, mas havia algo predatório na expressão. Que bom. Prefiro quando você não fica muito próxima dos colegas de trabalho, principalmente os homens. Isabela sentiu um calafrio. Léo, você está sendo paranoico. Estou sendo protetor. Há uma diferença. Naquele momento, Rafael passou pelo corredor e acenou brevemente para Isabela antes de entrar em sua sala. Leonardo observou a interação com olhos de falcão. Ele sempre te cumprimenta assim? Como assim? Como se vocês dividissem algum segredo. O coração de Isabela acelerou. Você está imaginando coisas.
Leonardo se aproximou dela, baixando a voz para que apenas ela ouvisse. Isabela, eu conheço você melhor que ninguém. Sei quando algo está diferente. E há algo diferente em você desde que esse homem chegou aqui. Ela tentou se afastar, mas ele segurou seus braços gentilmente, mas com firmeza. Não há nada diferente, Léo. Não? Então por que você está mentindo para mim? O sangue dela gelou. Eu não estou... Você almoçou com ele hoje. Minha assistente tem uma amiga que trabalha no restaurante da esquina. Vocês pareciam muito íntimos para colegas de trabalho. Isabela sentiu o mundo girar. Ele estava tendo ela vigiada. Léo, você está me seguindo? Estou te protegendo. De você mesma, aparentemente. A frieza em sua voz a aterrorizou. Este não era o homem carinhoso com quem estava noiva. Era um estranho com olhos gelados e um sorriso que parecia uma ameaça. Quero que mantenha distância dele, Isabela. Por bem ou por mal. Ou o quê? Ou vou ter que tomar medidas para proteger nosso relacionamento. Depois que ele saiu, Isabela permaneceu em sua mesa tremendo. As rosas vermelhas pareciam sinistras agora, como manchas de sangue sobre sua mesa. Marina apareceu na porta preocupada. Isa, você está bem? Parece pálida. Marina, acho que estou em apuros. Sua amiga entrou e fechou a porta. O que aconteceu? Leonardo sabe sobre os almoços com Rafael. Ele está me vigiando. Marina se sentou, o rosto sério. Isa, isso não é normal. Noivos não vigiam uns aos outros. Ele disse que está me protegendo. De quê? De ser feliz? Isabela olhou para ela com lágrimas nos olhos. Marina, acho que cometi um erro terrível. Acho que disse sim para o homem errado. Então desfaça o noivado. Não é tão simples. Nossas famílias já investiram tanto. A festa está marcada e Leonardo, ele não vai aceitar um não. Isa, escuta o que você está falando. Você está com medo do seu próprio noivo. Naquele momento, ambas ouviram a voz de Rafael no corredor. Ele estava falando ao telefone com alguém, sua voz tensa. Não, obrigado. Não tenho interesse na proposta de Brasília. Entendo que é uma oportunidade única, mas minha resposta é não. Isabela e Marina se entreolharam. Uma proposta para sair de São Paulo logo agora? Não podia ser coincidência. Marina, sussurrou Isabela, acho que Leonardo está tentando se livrar do Rafael. E se estiver? Então ele é capaz de qualquer coisa para me manter sob controle. Naquela noite em seu apartamento, Leonardo estava em sua sala de estar conversando ao telefone com Marcos. A oferta de Brasília não funcionou. Ele recusou. O que quer que eu faça agora, senhor? Leonardo olhou pela janela para as luzes da cidade, sua mente já elaborando o próximo movimento. É hora do plano B. Quero que investigue a vida pessoal dele mais profundamente. Todo mundo tem segredos, Marcos. Todo mundo tem algo a esconder. E se não encontrarmos nada? Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Leonardo. Então criaremos algo. Rafael Mendes não sabe com quem está mexendo, mas vai aprender. Enquanto isso, em seu apartamento em Pinheiros, Rafael estava na varanda olhando para as luzes da cidade, pensando em Isabela, em como ela sorria quando estavam sozinhos, em como sua risada era musical, em como ela parecia perdida sempre que falava sobre o futuro. Ele sabia que estava se apaixonando por uma mulher comprometida. Sabia que deveria manter distância, mas também sabia que Isabela estava infeliz, possivelmente até em perigo. E Rafael não era o tipo de homem que fugia de uma luta, especialmente quando alguém que ele estava começando a amar precisava de ajuda. A guerra entre ele e Leonardo Carvalho estava apenas começando. Na manhã de sexta-feira, Rafael chegou ao escritório para encontrar Isabela já trabalhando, mas havia algo diferente nela. Suas roupas, normalmente impecáveis, pareciam escolhidas às pressas, e ela usava uma base mais pesada que o habitual, como se estivesse tentando esconder algo. Bom dia, disse ele parando na porta dela. Bom dia, respondeu ela sem levantar os olhos dos papéis. Rafael notou que ela evitava olhar diretamente para ele. Isabela, está tudo bem? Perfeitamente bem. Temos muito trabalho hoje. A frieza em sua voz era forçada, artificial. Rafael conhecia Isabela o suficiente para perceber quando ela estava representando. Podemos falar em particular? Não há necessidade. Temos que manter foco profissional. As palavras soaram como se tivessem sido ensaiadas. Rafael se aproximou da mesa dela. Isa, o que aconteceu? Finalmente ela olhou para ele.
e Rafael viu algo em seus olhos que o gelou. Medo. Puro medo. Rafael, por favor, vamos apenas trabalhar. Ele estava prestes a insistir quando Marina apareceu na porta, o rosto tenso. Rafael precisa atender uma ligação urgente. É da diretoria. Na sala de reuniões, Rafael atendeu o telefone para ouvir a voz grave do diretor regional. Rafael, preciso que venha à minha sala imediatamente. Temos uma situação delicada para discutir. 20 minutos depois, Rafael estava sentado diante de Dr. Augusto Pereira, diretor da construtora Apex, um homem de 60 anos que conhecia desde os tempos de Campinas. Rafael, recebemos uma reclamação formal contra você, bastante séria. Uma reclamação sobre o quê? Dr. Augusto suspirou claramente desconfortável. Assédio moral e insinuações inadequadas contra uma funcionária. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é impossível. Quem fez essa acusação? A reclamação foi feita de forma anônima, mas há detalhes específicos. Supostamente você teria feito comentários inapropriados sobre o relacionamento pessoal de uma colega, sugerindo que ela terminasse seu noivado. A mente de Rafael correu. Ele havia sugerido que Isabela parecesse infeliz. Havia perguntado se ela era feliz, mas isso estava longe de ser assédio. Doutor Augusto, o senhor me conhece há anos. Eu sei, Rafael. Por isso estou te dando a oportunidade de explicar sua versão antes de tomar qualquer medida oficial. Alguém está tentando me incriminar. Trabalhei perfeitamente bem com todos os colegas. Mantive sempre relações profissionais. A reclamação menciona especificamente Isabela Santos. Rafael fechou os olhos. Leonardo. Posso saber exatamente o que está sendo alegado? Dr. Augusto leu de um documento. Persistência em convidar a funcionária para encontros fora do ambiente de trabalho, comentários sobre sua vida pessoal, tentativas de influenciá-la contra seu noivo, criação de um ambiente de trabalho desconfortável. Cada acusação era uma distorção dos fatos reais. Os almoços, as conversas, a pergunta sobre sua felicidade, tudo havia sido transformado em evidência de comportamento inadequado. Dr. Augusto, preciso falar com Isabela. Se ela confirmar essas acusações... Já falamos com ela. O coração de Rafael parou. E ela não negou os fatos apresentados. O mundo pareceu desabar ao redor de Rafael. Isabela não havia mentido exatamente, mas também não havia defendido a natureza inocente de suas interações. Entendo, disse Rafael, a voz saindo rouca. Por enquanto você será transferido para outro projeto, trabalhando diretamente comigo, sem contato com Isabela Santos até resolvermos essa situação. Quando Rafael voltou ao andar, Isabela não estava em sua sala. Marina o interceptou no corredor. Ela foi para casa, disse que estava se sentindo mal. Marina, você sabe o que está acontecendo? Marina o puxou para um canto mais reservado. Sei que alguém fez uma acusação contra você. E sei que Isabela chegou hoje de manhã com um hematoma no braço que ela tentou esconder. O sangue de Rafael ferveu. Ele a machucou? Não posso provar, mas... Rafael, seja lá o que você sente por ela, precisa manter distância. Leonardo Carvalho não é um homem com quem se brinca. Não posso abandoná-la. Você pode sim e deve, por bem dela e seu. Naquela tarde, Isabela estava em seu apartamento quando Leonardo chegou com flores e champanhe. Parabéns, amor. O problema foi resolvido. Isabela o encarou da poltrona onde estava sentada, ainda de pijama apesar de serem 4 da tarde. Que problema? Seu colega inadequado não vai mais incomodar você, ele foi afastado. Leonardo, o que você fez? Protegi você, como prometi que faria. Isabela se levantou tremendo de raiva. Você destruiu a carreira de um homem inocente. Inocente? Leonardo riu friamente. Isa, ele estava tentando destruir nosso relacionamento, tentando te virar contra mim. Ele nunca fez isso. Não? Então por que você tem estado tão distante? Por que tem mentido sobre onde estava? Por que ontem à noite, quando perguntei se você me amava, você hesitou antes de responder? Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. A conversa da noite anterior havia terminado com Leonardo, apertando seu braço com força demais quando ela demorou para responder sua pergunta sobre amor. Léo, você está doente. Isso não é amor, é obsessão.
A expressão dele mudou instantaneamente, tornando-se perigosa. Cuidado com o que diz, Isabela. Você é minha noiva. Vamos nos casar em 2 meses. Nada nem ninguém vai mudar isso. E se eu não quiser mais me casar? Leonardo se aproximou dela devagar, como um predador se aproximando da presa. Você vai querer, porque se não quiser, vou garantir que Rafael Mendes nunca mais consiga trabalho em São Paulo. Vou destruir a reputação dele tão completamente que ele vai ter que sair do país para recomeçar. Você não pode fazer isso. Posso e farei. Tenho contatos, Isabela. Tenho poder e tenho determinação. Ele parou bem na frente dela, segurando seu rosto com as mãos. Mas não vou precisar fazer nada disso, porque você vai ser uma boa menina e vai esquecer que Rafael Mendes existe. Vai focar no nosso casamento, na nossa vida juntos. As lágrimas de Isabela finalmente caíram. Eu te odeio, sussurrou ela. Não, você não me odeia. Você me ama e eu te amo tanto que faria qualquer coisa para te manter. Ele a beijou, um beijo que deveria ser romântico, mas se sentiu como uma marca de posse. Agora vou embora para você descansar. Amanhã iremos escolher os anéis de casamento. E domingo jantar com meus pais para discutir a lua de mel. Depois que ele saiu, Isabela se trancou no banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Olhou para si mesma no espelho. Os olhos vermelhos, o hematoma roxo no braço. A marca vermelha no rosto onde Leonardo havia segurado com força demais. Ela estava presa. Se tentasse fugir, Leonardo destruiria Rafael. Se ficasse, destruiria a si mesma. Não havia saída. Ou havia? Isabela pegou o telefone e, com mãos trêmulas, discou um número. Marina? Sou eu. Preciso da sua ajuda. Marina chegou ao apartamento de Isabela em menos de 1 hora, carregando uma sacola com comida chinesa e uma expressão determinada. Encontrou a amiga sentada no chão da sala, ainda de pijama, cercada de papéis espalhados. Meu Deus, Isa, você está um caco, disse Marina, correndo para abraçá-la. Marina, preciso sair desta situação. Não aguento mais. O que são todos esses papéis? Isabela mostrou os documentos espalhados ao redor. Contratos do casamento, lista de convidados, faturas pagas pela família de Leonardo. São todas as obrigações financeiras do casamento. Se eu cancelar agora, meu pai vai ter que ressarcir mais de R$200 mil que os Carvalho já investiram. Marina se sentou ao lado dela, pegando alguns papéis. Isa, sua família não tem esse dinheiro. Exatamente. É por isso que estou presa. Leonardo planejou tudo muito bem. Se eu tentar sair, não só destruo Rafael, como quebro minha família financeiramente. Mas deve haver uma saída. Mas é arriscada. Isabela pegou seu laptop e mostrou uma pasta que havia criado. Passei a tarde investigando Leonardo. Marina, ele não é quem diz ser. Na tela, havia prints de matérias de jornal, documentos de processos judiciais e relatórios financeiros. Em 2019, uma ex-funcionária dele processou a empresa por assédio moral. O caso foi arquivado depois que ela misteriosamente retirou a queixa. Marina leu por cima do ombro de Isabela. Em 2020, um concorrente teve problemas com fiscalização e teve que fechar após uma série de denúncias anônimas. E olha isso. Isabela clicou em outro arquivo. 3 empresas menores que competiam com ele nos últimos anos faliram após problemas estranhos. Sempre a mesma sequência. Denúncias anônimas, problemas com documentação, investigações fiscais. Você acha que Leonardo estava por trás disso? Tenho certeza. Ele tem um padrão, identifica ameaças e as elimina sistematicamente. Foi o que fez com Rafael. Marina se levantou andando pela sala. Mesmo que seja verdade, como isso te ajuda a sair do casamento? Se eu conseguir provas concretas de que ele está envolvido em atividades ilegais, posso denunciá-lo. Com ele sendo investigado, não teria mais poder para me chantagear ou perseguir Rafael. Isa, isso é perigoso. Se Leonardo descobrir que você está investigando ele, eu sei dos riscos, mas é minha única chance. Isabela fechou o laptop e encarou a amiga. Marina, preciso que me ajude com uma coisa. Preciso que você entregue um recado para Rafael. Absolutamente não. Você ouviu o que aconteceu hoje. Se alguém vê vocês juntos, ele não vai me ver. Só entregue um bilhete. Por favor. Relutantemente, Marina concordou. 1 hora depois, ela estava batendo na porta do apartamento de Rafael em Pinheiros.
Rafael atendeu surpreso, ainda vestindo a roupa do trabalho, mas com a gravata afrouxada e uma expressão cansada. Marina, o que faz aqui? Tenho um recado da Isabela. Ela entregou um envelope lacrado. Rafael, seja lá o que esteja escrito aí, pense bem antes de agir. Leonardo Carvalho é perigoso. Depois que Marina saiu, Rafael abriu o envelope com mãos trêmulas. Rafael, sei que você deve estar confuso sobre o que aconteceu hoje. Precisa saber que não fiz aquela denúncia contra você. Leonardo forjou tudo e me forçou a não contradizer as acusações. Também precisa saber que estou presa. Se tento sair do noivado, ele prometeu destruir sua carreira e quebrar minha família financeiramente. Mas encontrei uma possível saída. Leonardo não é clean. Estou reunindo evidências de atividades ilegais dele. Se conseguir provas suficientes, posso denunciá-lo e nos libertar de sua chantagem. Preciso da sua ajuda, mas não posso nos encontrar. Ele está me vigiando constantemente. Se você quiser me ajudar, amanhã às 15 horas vá até a Biblioteca do Conjunto Nacional, 3º andar, seção de arquitetura. Estarei lá. Se não quiser se envolver, entenderei perfeitamente. Desculpe por ter arruinado sua vida. Com amor. Sim, preciso que você saiba. Isabela Rafael leu a carta 3 vezes, seu coração acelerando a cada palavra. Isabela estava sendo chantageada, estava correndo perigo e havia confessado que o amava. Ele não hesitou nem por um segundo. Estaria na biblioteca no horário marcado. No dia seguinte, Isabela disse a Leonardo que ia ao shopping escolher sapatos para o casamento. Ele insistiu em acompanhá-la, mas ela conseguiu convencê-lo de que queria que fosse uma surpresa. Está bem, mas quero que me ligue a cada hora, disse ele, beijando-a possessivamente antes de ela sair. Isabela chegou à biblioteca 15 minutos adiantada, nervosa e olhando constantemente por cima do ombro. Quando viu Rafael se aproximando da seção de arquitetura, sentiu o coração disparar. Ele estava mais magro, com olheiras que delatavam noites mal dormidas. Quando seus olhos se encontraram, Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em dias. Você veio, sussurrou ela. Claro que vim. Eles se sentaram em uma mesa no fundo da seção, rodeados por livros de arquitetura e design. Rafael, eu sinto muito pelo que aconteceu. Isa, pare, não foi culpa sua. Ele pegou a mão dela por sobre a mesa e Isabela sentiu como se uma corrente elétrica a percorresse. Você disse que me ama, disse ele suavemente. Disse, e é verdade. Eu também te amo. Desde o primeiro dia. Por um momento, eles apenas se olharam, o mundo ao redor desaparecendo. Rafael, precisamos ser práticos. Leonardo é perigoso. Se ele descobrir que estamos nos encontrando, o que você descobriu sobre ele? Isabela mostrou uma pasta com cópias dos documentos que havia encontrado. Há um padrão. Sempre que alguém representa uma ameaça aos negócios dele, acontecem acidentes. Empresas são investigadas por órgãos fiscalizadores. Pessoas perdem empregos, documentos desaparecem. Rafael examinou os papéis, sua expressão ficando mais séria. Isso não é suficiente para incriminá-lo. São apenas coincidências. Por isso preciso de mais. Preciso entrar no escritório dele, no computador, encontrar evidências concretas. Isabela, isso é loucura. Se ele te pegar, é a única forma. Rafael, se eu não fizer alguma coisa, vou ter que me casar com ele. E você vai ter que deixar São Paulo. Rafael segurou as mãos dela com mais força. Então vamos embora juntos. Agora. Hoje. Pegamos um avião e desaparecemos. E minha família? E sua carreira? Leonardo vai destruir tudo e todos que amamos. Então o que você propõe? Isabela respirou fundo antes de responder. Segunda-feira à noite há uma festa de confraternização da empresa dele. Todos os funcionários estarão lá, incluindo Leonardo. O escritório ficará vazio. E como você entrará? Tenho as chaves. Leonardo me deu cópias mês passado. Disse que uma esposa deve ter acesso aos negócios do marido. Rafael balançou a cabeça. É muito arriscado. Mais arriscado que me casar com um homem que me ameaça e me chantageia. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da decisão pairando entre eles. Se eu fizer isso, disse Isabela finalmente, e conseguir as evidências, você estará disposto a ir à polícia comigo? Estarei ao seu lado em qualquer coisa que decidir fazer. E se não der certo? Rafael a olhou nos olhos,
sua voz firme e determinada. Se não der certo, pelo menos tentamos. E pelo menos você vai saber que não está sozinha nessa luta. Isabela sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Pela primeira vez em semanas, não se sentia completamente desesperançada. Segunda-feira à noite, então. Segunda-feira à noite. Quando se separaram, Isabela se virou mais uma vez para olhar Rafael caminhando em direção à saída. Ela não sabia, mas Leonardo havia contratado um investigador para segui-la, e cada segundo daquele encontro havia sido fotografado. A armadilha estava prestes a se fechar sobre eles. Leonardo estava em seu escritório, analisando relatórios financeiros, quando Marcos entrou com uma pasta e uma expressão grave. Senhor, as fotos que pediu. Leonardo abriu a pasta e sentiu a raiva explodir em seu peito. Havia uma sequência de fotos de Isabela e Rafael na biblioteca. Eles conversando intensamente, ele segurando as mãos dela, o momento em que se olharam como dois amantes. Quando foram tiradas? Ontem à tarde. Helena seguiu Isabela desde que ela saiu do apartamento. Ela mentiu sobre ir ao shopping. Leonardo estudou cada foto com olhos gelados. Em uma delas, Isabela mostrava papéis para Rafael. Em outra, eles pareciam fazer planos. Eles estão tramando alguma coisa, murmurou Leonardo. O que quer que eu faça? Leonardo se recostou na cadeira, a mente calculando friamente. Nada. Por enquanto. Senhor? Marcos, você já viu um gato brincar com um rato antes de matá-lo? O gato não mata imediatamente. Ele deixa o rato pensar que tem uma chance de escape. Deixa ele correr, se esconder, e então o captura novamente. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Leonardo. Isabela e Rafael acham que são mais espertos que eu. Vou deixar que continuem acreditando nisso. Até o momento certo. E quando será esse momento? Quando eles se sentirem seguros o suficiente para cometer um erro fatal. Naquela noite, Leonardo chegou ao apartamento de Isabela com um jantar de um restaurante caro e champanhe francês. Uma surpresa para minha noiva linda, disse, beijando-a na bochecha. Isabela forçou um sorriso, tentando esconder o nervosismo. Que ocasião especial! Não posso jantar com a mulher que amo sem uma ocasião especial. Durante o jantar, Leonardo estava especialmente charmoso. Contou histórias engraçadas, elogiou o vestido de Isabela, perguntou sobre o trabalho dela de forma interessada. Como está o novo projeto que você mencionou? O residencial de alto padrão? Está progredindo, sem muitas novidades. E seus colegas estão te tratando bem depois daquele problema com assédio? Isabela quase engasgou com o vinho. Sim, todos estão sendo profissionais. Ótimo. Detesto pensar que alguém possa estar incomodando você. O tom casual de Leonardo a enganou por um momento, fazendo-a pensar que talvez ele realmente não soubesse sobre o encontro na biblioteca. Léo, posso perguntar uma coisa? Claro, amor. Segunda-feira à noite você tem aquela festa da empresa, certo? Leonardo a observou cuidadosamente. Tenho. Por que pergunta? Pensei em visitar meus pais. Faz tempo que não passo uma noite com eles. Sabe que ideia linda? Tenho certeza de que eles vão adorar. A facilidade com que ele concordou a surpreendeu e, ao mesmo tempo, a tranquilizou. Mesmo? Você não vai sentir minha falta? Leonardo sorriu, mas havia algo predatório em seus olhos. Sempre sinto sua falta, Isa, mas sei que em breve estaremos juntos para sempre. Na segunda-feira, a tensão no ar era palpável. Isabela passou o dia no escritório tentando agir normalmente, mas estava tão nervosa que Marina comentou. Você está tremendo, Isa. Tem certeza de que quer fazer isso? Não tenho escolha. Sempre há escolha. Você pode simplesmente terminar o noivado e enfrentar as consequências. E ver meu pai falir? Ver Rafael ser destruído? Não, Marina. É agora ou nunca. Às 7 da noite, Leonardo passou para se despedir antes da festa. Você está linda hoje, disse, abraçando-a. Vai ser uma noite produtiva para nós dois. Havia algo estranho na forma como ele disse aquilo, mas Isabela atribuiu ao nervosismo. Às 8h30, Rafael estava estacionado a 2 quadras do prédio comercial, onde ficava o escritório de Leonardo. Isabela apareceu pontuais às 9 horas, usando roupas escuras e com uma mochila pequena. Pronta? Perguntou ele quando ela entrou no carro. Mais do que nunca. O prédio estava praticamente deserto. Apenas o segurança noturno estava na recepção, lendo o jornal. Isabela acenou para ele como se fosse uma visita normal.
Boa noite, seu Carlos. Vim buscar uns documentos para o Dr. Leonardo. Boa noite, dona Isabela. Fique à vontade. O elevador até o 20º andar pareceu demorar uma eternidade. Rafael segurava a mão de Isabela, sentindo como ela tremia. Ainda há tempo de desistir, sussurrou ele. Não vou desistir. O escritório de Leonardo era impressionante. Uma sala ampla com vista para a cidade, móveis de couro importado e uma mesa de mogno que parecia ter custado mais que o salário anual de Rafael. O computador dele fica ali, disse Isabela, apontando para a mesa. Rafael ligou o computador enquanto Isabela vasculhava os arquivos físicos. Precisa de senha, disse Rafael. Tente a data do nosso noivado, 15/03/2022. Não funcionou. Data de nascimento dele, 08/11/1988. Também não. Tente Isabela veio de 23. Rafael digitou e o computador desbloqueou. Que egomaníaco, murmurou Isabela. Eles passaram a próxima hora vasculhando arquivos. Rafael encontrou pastas com nomes suspeitos. Concorrentes, investigações, problemas resolvidos. Isa, olha isso. Na pasta Concorrentes, havia arquivos detalhados sobre várias empresas que posteriormente faliram. Cada arquivo continha informações privadas, dados financeiros, pontos fracos, contatos de funcionários descontentes. Como ele conseguiu essas informações? Perguntou Rafael. Olha aqui, disse Isabela mostrando uma série de e-mails. Ele tem contato com fiscais da Receita Federal, inspetores sanitários, auditores, uma rede inteira de pessoas que fazem favores em troca de dinheiro. Rafael estava fotografando os documentos com seu celular quando ouviram o som do elevador. Ambos congelaram. O segurança? Sussurrou Rafael. Ele nunca sobe. Passos se aproximavam pelo corredor. Isabela sentiu o sangue gelar quando reconheceu o som. O caminhar confiante e determinado de Leonardo. Ele voltou da festa. Sussurrou desesperada. Esconde os papéis. Rápido. Eles guardaram tudo às pressas. Rafael desligou o computador e eles procuraram desesperadamente uma saída. Mas era tarde demais. A porta se abriu e Leonardo entrou, seguido por 2 homens grandes que Isabela nunca havia visto antes. Boa noite, queridos, disse Leonardo com um sorriso que gelou o sangue dos dois. Que coincidência encontrá-los aqui. Rafael se colocou instintivamente na frente de Isabela. Leonardo, posso explicar? Oh, tenho certeza de que pode, mas não será necessário. Leonardo se aproximou devagar, saboreando o momento. Vocês realmente acharam que eu não sabia? Que vocês eram mais espertos que eu? Ele mostrou um envelope com as fotos da biblioteca. Eu sei sobre seu encontro romântico. Sei sobre seus planos de me investigar. Sei que vocês acham que são os heróis dessa história. Isabela encontrou coragem para falar. Leonardo, você é um criminoso. Nós temos provas. Tem? Leonardo riu. Que provas? Alguns documentos que qualquer advogado competente poderia explicar como atividades comerciais legítimas. Ele acenou para os 2 homens que se aproximaram. Marcos, Carlos, nossos convidados parecem confusos sobre sua situação. Cá ao esclarecermos as coisas. Rafael tentou proteger Isabela, mas um dos homens o imobilizou facilmente. O outro segurou Isabela, que lutou desesperadamente. Leonardo, você não pode fazer isso, gritou ela. Posso e vou. Isabela, você vai se casar comigo no mês que vem como planejado. E Rafael vai ter um trágico acidente. O sangue de Isabela gelou. Não, por favor, não faça mal a ele. Isso depende inteiramente de você, meu amor. Seja uma boa menina, case comigo. Seja a esposa perfeita. E Rafael talvez viva para contar essa história. Leonardo se aproximou de Isabela, tocando seu rosto com uma suavidade que contrastava horrivelmente com a situação. Mas se você tentar me deixar, se tentar fugir, se sequer olhar para outro homem, Rafael morre. E será culpa sua. Isabela começou a chorar, desesperada. Você está louco. Estou apaixonado. E um homem apaixonado é capaz de qualquer coisa. Leonardo olhou para Rafael com ódio puro. Levem ele, vocês sabem o que fazer. Não! Gritou Isabela. Eu aceito tudo. Só não faça mal a ele. Leonardo sorriu satisfeito. Essa é minha noiva. Sempre soube que você tomaria a decisão certa. Enquanto arrastavam Rafael, ele olhou para Isabela uma última vez. Eu te amo.
disse ele. Sempre vou te amar. Eu também te amo, respondeu ela, as lágrimas caindo livremente. Quando Rafael desapareceu, Leonardo abraçou Isabela possessivamente. Agora somos só nós dois, como sempre deveria ter sido. Isabela estava completamente quebrada. Havia tentado lutar e perdido. Agora era prisioneira de um homem que a amava tanto que estava disposto a matar por ela. E o pior, ela sabia que Leonardo cumpriria suas ameaças. Rafael estava em perigo mortal, e só ela poderia salvá-lo, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida. Rafael acordou em um depósito escuro, com as mãos amarradas atrás das costas e uma dor latejante na cabeça. O cheiro de óleo e ferrugem invadia suas narinas, e uma luz fraca filtrava através de janelas sujas próximas ao teto alto. "Acordou, princesa?", disse uma voz áspera. Rafael focou a visão e viu um dos homens de Leonardo sentado em uma cadeira a poucos metros dele. Era Carlos, um sujeito corpulento com cicatrizes no rosto e olhos frios. "Onde estou?" "Em um lugar onde ninguém vai te encontrar. Pelo menos não vivo." Rafael tentou se mover, mas suas pernas também estavam amarradas à cadeira. "O que Leonardo quer?" "Já tem o que quer. A noivinha dele aceitou se comportar. Você é só uma garantia." Carlos se levantou e caminhou até uma mesa onde havia várias ferramentas espalhadas. "O patrão disse para eu manter você vivo por enquanto, mas se a mocinha tentar alguma gracinha..." Ele pegou uma chave inglesa testando o peso. "Bem, aí as coisas ficam mais complicadas para você." Rafael fechou os olhos pensando desesperadamente em uma forma de escape, mas as cordas eram apertadas demais, e Carlos parecia experiente em manter prisioneiros. Enquanto isso, Isabela estava em seu apartamento preparando-se mecanicamente para mais um dia fingindo que tudo estava normal. Havia sido 3 dias desde a noite no escritório. 3 dias desde que Leonardo deixara claro que Rafael estava sob sua custódia. Cada manhã Leonardo ligava para verificar como estava sua futura esposa, sempre com um tom que deixava implícito que a vida de Rafael dependia de sua obediência. Marina bateu na porta preocupada. "Isa, você não apareceu no trabalho ontem. Todo mundo está perguntando. Disse que estava doente." Isabela deixou Marina entrar e fechou a porta rapidamente, olhando nervosamente para o corredor. "Meu Deus, você está péssima." "O que aconteceu?" Isabela desabou no sofá e contou tudo. A armadilha, a chantagem, o sequestro de Rafael. Marina ficou pálida. "Isa, você tem que ir à polícia." "Com que provas?" "As fotos que Rafael tirou estão no celular dele, que está com Leonardo. Não temos nada concreto." "Mas Rafael desapareceu, isso é sequestro." "Leonardo é esperto. Provavelmente forjou alguma evidência de que Rafael deixou a cidade voluntariamente. Cancelou o apartamento dele, fez parecer que pediu demissão." Marina se sentou ao lado da amiga. "Então o que você vai fazer?" "O que posso fazer? Vou me casar com ele." "Isa, não. É a única forma de manter Rafael vivo." Isabela olhou pela janela, as lágrimas caindo silenciosamente. "Marina, preciso que você prometa uma coisa. Se algo acontecer comigo, se eu morrer ou desaparecer, procure Rafael. Ele está em algum lugar da cidade, provavelmente em um depósito ou galpão. Leonardo não vai matá-lo enquanto eu estiver viva e obediente, mas se algo me acontecer, para com isso. Não fale assim. Promete?" Marina segurou a mão da amiga, chorando. "Prometo." Naquele mesmo dia, Leonardo estava em seu escritório, organizando os últimos detalhes do casamento, quando recebeu uma ligação de Carlos. "Patrão, o cara está perguntando sobre a moça. Quer saber se ela está bem." "Que romântico", disse Leonardo com sarcasmo. "Diga a ele que ela está ótima, provando vestidos de noiva, escolhendo flores, todos os preparativos de uma mulher feliz. E quanto tempo mais vou ter que ficar de babá aqui? Até depois do casamento. Quando Isabela for oficialmente minha esposa, quando estiver em lua de mel comigo na Europa por 3 semanas, aí você pode se livrar dele." "Entendido." Após desligar, Leonardo sorriu satisfeito. Em 2 semanas, Isabela seria sua para sempre, e Rafael Mendes seria apenas uma lembrança desagradável. No depósito, Rafael passou os dias tentando encontrar uma forma de escape. Observou os hábitos de Carlos, as rotinas, os momentos de descuido,
O homem era profissional, mas humano, e humanos cometiam erros. Na quinta-feira, Carlos recebeu uma ligação que o deixou agitado. Preciso sair por algumas horas, problema na família, disse ele para Rafael. Mas não se anime, Marcos vai ficar no seu lugar. Marcos era menor que Carlos, mas mais nervoso. Carregava uma arma na cintura e a checava constantemente, como se tivesse medo de que Rafael pudesse se libertar magicamente. Então você é o famoso Rafael, disse Marcos, se sentando na cadeira que Carlos ocupara. O cara que achou que poderia roubar a noiva do patrão. Eu não roubei ninguém. Isabela não é propriedade dele. Marcos riu. Cara, você não entende como as coisas funcionam, né? O patrão sempre consegue o que quer. Sempre. E você? Como consegue dormir à noite sabendo que ajuda um psicopata? Durmo muito bem numa cama king size, num apartamento pago pelo patrão. Dinheiro compra muito sono tranquilo. Rafael estudou Marcos por alguns minutos. Havia algo nele, uma inquietação, que sugeria que talvez não fosse tão frio quanto tentava parecer. Marcos, você tem família? Por que quer saber? Curiosidade. Você parece jovem. Tenho uma filha, 3 anos. Que idade você tem? 26. Rafael acenou compreensivo. Imagino que queira dar uma vida boa para ela. É por isso que trabalho para o Dr. Carvalho. Ele paga bem para quem faz o serviço direito. E o que vai dizer para sua filha quando ela perguntar o que papai faz no trabalho? Marcos ficou visivelmente desconfortável. Ela não precisa saber dos detalhes. Não precisa? E quando ela descobrir que o pai é cúmplice de sequestro? Que ajudou um homem a chantagear e ameaçar uma mulher inocente? Cala a boca. Marcos, você ainda é jovem. Pode mudar de vida, encontrar um trabalho honesto. Eu disse para calar a boca. Marcos se levantou agitado, caminhando de um lado para outro. Rafael percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Continuou pressionando. Sua filha vai crescer e vai descobrir a verdade. E quando isso acontecer, ela nunca mais vai conseguir olhar para você da mesma forma. Você não sabe nada sobre mim ou minha vida. Sei que você não é como Carlos. Você tem consciência. Por isso está nervoso. Por isso fica checando a arma toda hora. Você sabe que isso está errado. Marcos parou na frente de Rafael, a mão na arma. Você quer morrer agora mesmo? É isso? Quero que minha filha hipotética possa olhar para mim com orgulho. E quero que sua filha real possa fazer o mesmo com você. O silêncio que se seguiu foi tenso. Marcos respirava pesadamente, claramente em conflito interno. Você não entende, disse finalmente. Não posso simplesmente parar de trabalhar para ele. O Dr. Carvalho não deixa ninguém sair vivo. Então ajude a pará-lo. Ajude a mim e a Isabela. Como? Rafael sentiu uma centelha de esperança. Me deixe sair. Ou pelo menos me ajude a entrar em contato com alguém. Com a polícia, com qualquer pessoa. Marcos balançou a cabeça. Não posso. Se ele descobrir... Marcos, escute. Se você não fizer nada, vai carregar essa culpa pelo resto da vida. E sua filha, ela merece um pai melhor que isso. Marcos ficou em silêncio por longos minutos, claramente lutando consigo mesmo. Mesmo que eu quisesse ajudar, como? Você tem algum plano? Rafael respirou fundo. Era sua única chance. Na verdade, tenho. Era sexta-feira à noite, véspera do casamento. Isabela estava em seu apartamento, cercada por Marina e algumas amigas que haviam insistido em fazer uma despedida de solteira, sem saber que se tratava mais de um velório. O vestido de noiva pendurado no armário parecia um sudário branco, e as risadas forçadas das amigas ecoavam como lamentações em seus ouvidos. Isa, você precisa comer alguma coisa, disse Marina, oferecendo um prato de salgadinhos que ela recusou com um gesto. Não consigo. O telefone tocou. Era Leonardo. Oi, meu amor. Como está a festa? Estás ótima. Que bom. Amanhã será o dia mais feliz de nossas vidas. Isabela fechou os olhos, lutando contra a náusea. Léo, posso perguntar sobre aquele assunto que discutimos? Era sua forma codificada de perguntar sobre Rafael. Ah, sim. Nosso amigo está bem. Na verdade, está ansioso para nossa lua de mel. Parece que planeja uma viagem longa depois do nosso casamento. A ameaça implícita era clara. Depois da lua de mel, Rafael morreria. Entendo. Isa, você está feliz, não está? Estou, mentiu ela, as lágrimas queimando seus olhos. Ótimo.
Durma bem, minha princesa. Amanhã você será minha para sempre. Após desligar, Isabela correu para o banheiro e vomitou. Marina a seguiu, segurando seus cabelos. Isa, não podemos deixar isso acontecer. Não há mais nada que possamos fazer. Ah, sim. Podemos fugir. Agora. Esta noite. E Rafael morre. Se você se casar com Leonardo, vocês dois morrem de qualquer forma. Só que devagar. Isabela olhou para a amiga pelo reflexo no espelho. Marina, promete que vai procurar por ele. Depois de tudo acabar, para de falar assim. Mas antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Isabela? É Rafael. Isabela quase desmaiou. Rafael, como... Onde você está? Está bem? Estou bem. Escute, não temos muito tempo. Consegui ajuda e estou livre, mas Leonardo não pode saber ainda. Como conseguiu? Depois eu explico. Agora escute com atenção. Preciso que você faça exatamente o que vou dizer. Do outro lado da cidade, Rafael estava no apartamento de Marcos, que havia tomado a decisão de ajudá-lo após uma noite inteira de conflito interno. Marcos está aqui comigo, explicou Rafael. Ele vai testemunhar contra Leonardo em troca de proteção da polícia. Mas precisamos de mais evidências. Que tipo de evidências? Gravações. Isabela, você precisa fazer Leonardo confessar. Admitir o sequestro, as ameaças, tudo. Como vou fazer isso? Amanhã, antes do casamento, você vai usar o celular para gravar uma conversa onde ele admite os crimes. Marcos vai estar escondido perto da igreja como backup. Isabela respirou fundo. E se ele descobrir? Não vai descobrir se você fizer direito. Isa, é nossa única chance. Se você se casar com ele, nunca mais teremos essa oportunidade. Está bem, vou tentar. Uma última coisa, Isa. Sim, eu te amo. E vamos sair dessa juntos. Eu também te amo. Na manhã do casamento, Isabela acordou com uma determinação que não sentia há semanas. Havia passado a madrugada ensaiando mentalmente como faria Leonardo confessar, como o provocaria para admitir seus crimes. O salão de beleza estava cheio de atividade. Cabeleireiro, maquiadora, manicure, todos trabalhando para fazer dela uma noiva perfeita para um casamento que ela rezava para não acontecer. Marina estava ao seu lado, tensa, mas tentando agir normalmente. Isa, você tem certeza? Tenho. É agora ou nunca. Às 2 da tarde, Isabela estava pronta. O vestido era deslumbrante, a maquiagem perfeita, o cabelo impecável. Ela parecia uma princesa de conto de fadas, prestes a encontrar seu príncipe encantado. A realidade não podia estar mais distante. Leonardo chegou ao quarto da noiva meia hora antes da cerimônia, radiante em seu smoking preto. Meu Deus, você está linda, disse ele beijando sua mão. Obrigada. Isabela ativou discretamente o gravador do celular que estava escondido entre as flores do buquê. Léo, posso fazer uma pergunta antes de nos casarmos? Claro, amor. Como posso ter certeza de que vai cumprir sua parte do acordo sobre nosso amigo? Leonardo sorriu, acreditando que ela estava apenas confirmando que Rafael permaneceria vivo enquanto ela fosse obediente. Isa, você sabe que sou homem de palavra. Enquanto você for uma esposa exemplar, nosso amigo continuará se viajando. E se eu não for? Bem, aí as coisas ficam complicadas para ele. Isabela respirou fundo. Precisava ser mais específica. Léo, às vezes sinto que você faria qualquer coisa para me manter com você. Até mesmo coisas ilegais. Leonardo riu, interpretando como uma demonstração de admiração por sua determinação. Isa, por você eu mataria. Por você eu já sequestrei, chantageei, destruí carreiras. Não há linha que eu não cruzaria. O coração de Isabela disparou. Ele havia confessado. Mesmo se isso significasse machucar pessoas inocentes. Especialmente se isso significasse machucar pessoas inocentes que tentam nos separar. Leonardo se aproximou dela, tocando seu rosto com ternura que contrastava horrivelmente com suas palavras. Rafael Mendes aprendeu isso da pior forma, assim como todos os outros que tentaram interferir em minha vida. Outros? A ex-funcionária que me processou. O empresário que competia comigo na Zona Oeste. Aquele arquiteto que flertou com você na festa do ano passado. Todos aprenderam que não se mexe no que é meu. Isabela sentiu o sangue gelar.
Quantas vidas Leonardo havia destruído? O que aconteceu com eles? O que era necessário? Alguns perderam empregos, outros perderam muito mais. Ele parou, estudando o rosto dela. Por que essas perguntas, Isa? Está nervosa? Só quero entender o homem com quem vou me casar. Agora você entende. Sou um homem que faria qualquer coisa pela mulher que ama. Qualquer coisa. Naquele momento a porta se abriu e Marcos entrou correndo, seguido por 2 policiais. Polícia! Leonardo Carvalho, você está preso! Leonardo ficou paralisado por um segundo antes de compreender o que estava acontecendo. Seu olhar se voltou para Isabela, que estava segurando o celular com a gravação. Sua cadela! Rugiu ele, avançando em direção a ela. Mas os policiais foram mais rápidos, imobilizando-o antes que pudesse alcançá-la. Leonardo Carvalho, você está preso por sequestro, extorsão, ameaça e formação de quadrilha, disse um dos policiais enquanto colocava as algemas. Vocês não podem provar nada, gritou Leonardo lutando contra as algemas. Na verdade podemos, disse Marcos. Tenho registros de tudo. Pagamentos, ordens, localização do cativeiro. E agora temos a confissão dele gravada. Quando levaram Leonardo embora, ele olhou para Isabela uma última vez. Isso não acabou, Isabela, nunca acabou. Mas suas palavras não tinham mais poder sobre ela. 3 horas depois, Isabela estava nos braços de Rafael em uma delegacia de polícia, ambos chorando de alívio e felicidade. Acabou, sussurrou Rafael em seu ouvido. Acabou mesmo. Eu te amo, disse ela, beijando-o pela primeira vez desde que tudo começara. Eu também te amo. Marina observava a cena com lágrimas nos olhos, finalmente vendo a amiga sorrir genuinamente. E agora? Perguntou ela. Rafael e Isabela se olharam, seus rostos ainda úmidos de lágrimas, mas iluminados pela esperança. Agora, disse Rafael, começamos de novo, do jeito certo. Juntos, acrescentou Isabela. Para sempre, concluiu ele. 6 meses depois, Leonardo foi condenado a 15 anos de prisão. Marcos, em troca de sua cooperação, recebeu uma pena menor e entrou no programa de proteção à testemunha com a filha. Rafael e Isabela se casaram numa cerimônia simples na praia, cercados apenas por amigos verdadeiros e família. Não havia multidões, fotógrafos ou ostentação. Apenas amor. Enquanto trocavam votos ao pôr do sol, Isabela olhou nos olhos de Rafael e soube que havia valido a pena toda a luta. Havia encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas também sua própria coragem. E desta vez, quando disse aceito, foi com todo o coração e toda a alma. O pesadelo havia acabado. A vida real estava apenas começando.